Shabbat Shalom Lekulam, maravilhoso estudo a todos os irmãos e irmãs do canal Techuvá Total. Aqui quem vos fala é Márcio Luan de Alencar, aqui em pleno Shabbat de manhã, estamos aqui estudando, né? Continuando a nossa Parashá Shemini, né? Que Parashá, hein? Essa Parashá, olha, me pegou certeiro, né? E eu digo que nada é por acaso na vida. Eu tenho certeza que com vocês também acontece isso. Para aquele que busca a Torá, isso acontece, né? Que às vezes está ali alguma tensão, algum problema em casa, saúde, aí pega a Torá e ela ilumina, né? Quando você vai descobrindo mais ainda sobre o hebraico, sobre o ivrit, vai crescendo aquela iluminação e aí você se vê assim, não, olha, você tem que se ver, né? Não é prepotência, não, você tem que se ver uma menorá, né? E que consegue abrilhantar quem está em volta. Então, é muito importante fazermos não para gente, né? Ser essa menorá para iluminar, né? Eu digo que quando pedimos, porque somos seres humanos e precisamos, né? Nada vem assim. Tudo vem pelo eterno. E quando precisamos, e esse precisar vai ajudar a vários, é muito mais fácil de acontecer e a Torá ensina isso, né? E estamos aqui estudando a Parashá Shemini, né? Que é uma Parashá de uma sabedoria incrível, né? Uma profundidade incrível, porque entra na inauguração do Mishkan, né, e vários acontecimentos que vamos explorar aqui com o slide, e todo um funcionamento, uma correção, uma dedicação, uma honestidade em praticar a Torá, né, em praticar o que está ali, né, escrito, e mostrando que não adianta fazer demais, não adianta fazer de menos, tem que fazer do jeito que é, do jeito que tem que ser, né, em equidade, em equilíbrio, né, em Shalom. E é muito interessante que a Parashá ela se divide no meio, parece que se divide no meio, né, porque conta a história do Mishkan, depois acabou. Aí aí entra uma outra história sobre alimentação que vamos estudar agora. Mas tudo tem um porquê. É incrível quando você começa a juntar e ver de fora, né? Eu gosto de falar assim, quando você está com um problema, sai de você e vê de fora. Vê aonde de repente nós erramos, né? Não você errou, onde nós erramos. E vê se às vezes não é o ego que está falando de mais ou o ego que está falando de menos, né? E eu acho que tudo a Torá ensina muito isso, né? De você ter o equilíbrio no fazer, ter o equilíbrio no não fazer. E olha como que se fica em equilíbrio. A Parashá Shemini é isso. Bom, se fosse resumir seria isso, né? Mas vamos aprofundar porque tem muito mais dentro e o estudo ele é necessário e muito importante. Vamos entrar aqui na nossa Parashá, alimento, pureza e impureza. Lahon et Yom HaShabbat lekadisho, lembra-te do dia de sábado para santificar esse dia de delícias, olha, um dia de delícias, né? Delícias, onde a gente para comer bem, né? Onde a gente para sentar com nossos entes queridos, brincar, se divertir, ouvir música boa, assistir coisas que engrandecem, né? Estudar um pouco da Torá, né? Passar o dia inteiro agradecendo, porque esse é o segredo, né? Somos vasos cheios e para poder caber mais a gente tem que esvaziar. A gente esvazia agradecendo. Esse é o grande segredo. Shemini, oitavo, Vaikra 9:1 a 11:47. Estudar é o centro, buscar sentido é o caminho. Né? Nós falamos essa frase no início do estudo ontem, porque a Parashá Shemini ela é o meio, né? E tudo leva ao meio. E o meio é justamente, olha como você quer começar? Então, ó, aqui é o, né? Começa aqui, ó. Olha aqui
como que tem que ser, nem mais, nem menos, olha como tem que ser, né? Primeira coisa, desbloqueia os canais espirituais do corpo, né, com o espírito, desbloqueia. Como? Com alimentação, inicia-se com alimentação, né? Mas ontem nós estudamos aqui, né, inauguração do Mishkan, o fogo estranho de Nadav e Avihu, e nem de mais nem de menos, no final, Arão e Moshe, quando era para cumprir, né, as ordens ali de alimentação, e Arão tinha acabado de perder os 2 filhos, Nadav e Avihu, né, ele não tem condições de se alimentar, né? E Moshe entendeu e tudo bem, na próxima cumpre como tem que ser. Então tem que ser feito de coração, né? Não adianta você fazer só por fazer, né? Não adianta você vou guardar o Shabá por guardar. Não. Tem que ser feito de coração, né? E também não tem que ser feito a mais, como aconteceu com o fogo estranho, né? Não tem que ser feito a mais, tem que fazer aquilo, né? Entra dentro do seu quarto, apaga a luz e chora, né? É muito mais sincero do que se exaltar e dizer para todos os lados do mundo aquilo que você acredita. Não, acredito que o exemplo na prática é a fala maior que existe, né? Vamos abrir nossos corações. Shemini 11:1, né? Receber com alegria, porque onde está a alegria, o Eterno está ali. Eu gosto de dizer, antes de começar isso tudo, não é a prosperidade que traz alegria, é a alegria que chama prosperidade. Então, vamos iniciar nosso estudo abrindo nossos corações com bastante alegria. Shemini 11:1. Vai da Ber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor alechem. E falou Adonai a Moshe e a Arão, dizendo-lhes, Shemini 11:2, Daberu el bnei Israel lemor zut hahaya asher tochelu mikal habechema asher al haaretz. Fala aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis dentre de todos os animais que há sobre a terra. Agora uma seleção. Agora é incrível, né? Olha só. Nós estudamos ontem, nós estudamos ontem, as formas, foi feito o Mishkan, tudo, agora vamos começar. Um errou. 2 erraram, né? Fizeram a mais que não podia fazer, certo? Agora o Eterno chegou, falou com Arão. Falou assim, a partir de agora é assim. E descreveu para todo o povo o que tem, a alimentação correta. Para quê? Para dar o início, agora daqui em diante, para vocês estarem internamente ligados a Torá, às escrituras, aos ensinamentos, inicia-se com a alimentação. Né? Inicia-se assim, você vê, primeira coisa, não entre nenhum sacerdote, não entre dentro do Mishkan alcoolizado, né? Já não pode. Então ali já, o que vai colocar na boca. E aqui continuamos, né? Shemini 11:3, Kol me pereset pareo vezizat sheas, aqui tá, saiu errado aqui, mas depois eu arrumo. Pereot maalat gerá baberemã otá tokelu. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, e rumina deles comereis. Então, o que é uma fenda aqui, né? O casco fendido. Deixa eu colocar aqui ponteiro. É que, né? Tá fendido, né? O que faz? Faz com que a pele não chegue à terra, né? Fica a separação aqui, né? Pode ser separado. Se você pegar os outros animais, a pele está praticamente embaixo,
né, encostando na terra. Aqui tem uma separação, né? Aqui já tem uma separação. Que isso eleva, né? Eleva o ser. Olha que incrível, né? Então tem que ter o casco fendido e outra, dá direção, né? O casco fendido, ele dá direção para você andar certo, né? Que eu coloquei aqui, a direção, dá direção. Mas ser ruminante é o que? Ele se alimenta, aquilo vai passar por várias partes aqui, né, do estômago, né? Se eu não me engano são 4 partes, e volta. Ele faz a deglutição e volta, regurgita e volta. Vai moendo aquilo, né? Vai aos poucos, né? Vai remoendo dentro, vai pensando bem se é um bom alimento, né? O que dá para separar, o que não dá, o que vai ser jogado fora, o que não vai, né? Então entra no ruminar, o raciocinar, né? Você não age com a reatividade. Lógico, quando a gente tem um problema com o outro, nós devemos conversar. Eu acho que o principal é conversar, até porque quando nós temos um problema com o outro, geralmente esses problemas ficam pesados dentro da nossa cabeça, né? Então a melhor coisa quando você tem um problema com o outro é dividir o peso. Sem atacar, sem nada, mas falar, ó, a gente tem um problema e esse problema tem que ser resolvido, né? Então ali já entra uma questão assim de você tratar com o outro e diminuir a carga das suas costas, né, com o outro, né? E nisso são 2 seres ruminantes que vão estar ali pensando a melhor forma de, né, fazer acontecer ou não fazer acontecer. Então ter o casco fendido leva à direção e o ruminar é a raciocinar, né? Então esses são alimentos kasher ou kosher, né? Mas o certo é kasher, que é igual a apropriado. São alimentos apropriados e tem os alimentos inapropriados, né? Que nós vamos estudar mais para frente. Então aqui alguns dos quadrúpedes puros, casco fendido, dividido em 2 e que ruminam: boi, cabra, ovelha, veado, gazela, corça, cabra montês, antílope, ovelha montês, gamo, touro, búfalo, camurça. Então esses aqui são alguns animais até que, né, com os nomes diferentes que são já de outros países, né? Não são daqui não é do nosso conhecimento aqui, né? Aqui a gente tem o boi, a cabra, a ovelha, o veado, a gazela não tenho certeza. Corça também não sei, cabra também não, antílope eu acho que sim, ovelha não, esse gamo também não, touro tem, búfalo tem, camurça, aí eu já não sei, acho que não. Continuando, Shemini 11:4, Ach et ze lo tokelu mimalei hagerá umima afrizei raparizá. Et hagmal ki hamale gerá hu u fareo einenu maferes tame hu lachem. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Ai, que bichinho lindo. Oh, é imundo? Não, não é imundo. Para nossa alimentação é imundo, mas ele não é um bicho imundo, né? Ele foi feito pelo Eterno, lembrando que cada partícula que existe em tudo para onde a gente olha, o Eterno está nela, inclusive nas vivas, e olha só que bonitinho, carinha bonitinha dele. Ele não é um imundo, ele é imundo para nossa alimentação. Por quê? Porque às vezes ele pode ser um animal com muita gordura, ou com pouca gordura, ou alguma diferença no sistema de carne dele que nos afeta, bloqueando nossos canais. E bloqueia, né? Veet hasafan ki male gerahu u farezá lo yaferis tamehu lachem. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Então olha só o coelhinho aqui. Mas
Eu acabei passando e não falando. Olha aqui, ó, a patinha dele aqui, ó. Ela é fendida, mas ele não rumina, né? Não, desculpa, ele rumina. Ele tem unhas fendidas. Ele não tem unhas fendidas, mas ó, me confundi aqui. Mas ele rumina. Desses, porém, não comereis, dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas. O cabelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Olha só, vocês me desculpem que eu acabei me enrolando aqui. Eu me empolguei tanto na fotinha dele olhando aqui pra mim. Falei, ai que bonitinho. Não é mal, não é maldoso, não, é lindo. É um animal lindo. Só que para nossa alimentação ele não serve, né? E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse você será imundo. Olha só que interessante. A unha dele aqui, tá vendo? Né? A patinha dele. Tem gente até que anda com aquelas pata de coelho. Antigamente tinha muito, né? Hoje em dia não se faz mais, mas antigamente você via as pessoas em lugares vendendo aquele chaveirinho com pata de coelho, né? Que diz que trazia sorte. Mas sorte não... Temos a nossa porção todo dia que o Eterno dá, né? Shemini 11:6. Ve'et harev nevet ki malat yera riva ufarizá lo riferizá temeá. Riv lachem. E a lebre porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Essa vos será imunda. Shemini 11:7. Ve'et hachazir ri maferes parizá hu verrosá shezá parezá verru gerá lo igar tamer hu lachem. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Olha só o porquinho aqui, ó, olhando para frente com a patinha fendida aqui, olha só que coisa linda, falando, ó, vem que eu sou puro, mas não é puro, né? Não é puro, pra gente não é puro, pra nossa alimentação ele não é puro, né? Por que será? Porque, assim, é um animal que ele come de tudo, né? Ele representa o ego humano, ele representa aquela coisa do, eu quero tudo, eu quero como, né? É aí que entra, né? Ele representa muito essa questão da matéria, do eu quero matéria, né? E acaba enganando, né? Shemini 11:8. Mi bechará lo tokhelu uvenivelatan lo tigal temei ren lachem. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos, né? E olha aqui a cabecinha dele, sorrindo aqui ainda. Ó, como eu sou gostoso. Né? Eu passei um tempo... Faz um ano que eu voltei para São Paulo e eu fiquei 1 ano e meio no Nordeste. E eu fiquei no Ceará e em alguns lugares que eu fui, assim, mercados municipais de pequenas cidades, a gente ia nos açougues desses mercados e as carnes ficavam expostas assim, ó, à la vontade. Eu falava, caramba, olha só como pode, né? Nas grandes capitais é tudo aquela coisa higienizada, com vidro e tudo. Mas quando você vai entrando mais pro interior, assim, os animais ficam totalmente expostos, assim, sem nenhum vidro, cheio de mosca em cima. Aí você fala, caramba. E tem gente que come, né? E vive, né? Sobrevive aí, fica um tempo. Mas entra muito nessa questão espiritual, as questões da Torá, para quem busca o Eterno, para quem quer saber o que o Eterno quer da gente, né? O que ele mostra pra gente, o que é bom e o que é ruim. Então, para quem segue a Torá, acho que começar pela alimentação é uma das melhores coisas, porque só ali você já começa a se acalmar, você já começa a ruminar mais, a pensar mais, né? A estudar mais. É incrível o poder que a Torá tem. E o porco, olha só, vamos estudar aqui algumas coisas sobre o porco. Ó. A carne de porco pode conter larvas que podem causar problemas gastrointestinais, como diarreia, náusea, vômito e dores abdominais. Eu tenho parentes na minha família que não pode comer nada de porco, nada. Come qualquer coisa, já nasce um furúnculo, já nasce uma espinha, já
ou da dor de barriga. É incrível, né? Para muitas pessoas a carne de porco não funciona, porque é uma carne muito forte, né? A carne de porco pode estar contaminada por parasitas como a Taenia solium, que causa tênia da carne de porco. É uma doença muito séria, né? Que forma aquela lombriga. O consumo excessivo de carne de porco, principalmente das partes mais gordurosas, pode aumentar o risco de problemas cardíacos, que é onde entra a questão da gordura e o bloqueio, né? A ligação que tem a gordura animal com o bloqueio das forças entre a matéria e o espírito. É muito sério isso. Quando você começa a ter uma dieta, você consegue perceber. É coisa de 15 dias, 15, 20 dias, você já começa a sentir uma certa leveza, né, uma certa menos dores no corpo, né? Porque seus órgãos trabalham menos, né, para digerir. Então imagina só, se você trabalha muito com as mãos, trabalha, você adquire, deixa eu colocar na câmera aqui, você adquire ler, dort, epicondilite, espondilite, né, tendinite, e de tanto você usar aquilo, você vai fazendo com que você sofra consequências mais para frente, porque são ferramentas que não dá para se trocar, né? As mãos, às vezes as pernas, né? O coração é a mesma coisa, quando a gente tem certas situações na nossa vida que a gente toma baques, né? Eu falo toma baques e não consegue saber lidar direito com esses baques. O coração vai sofrendo também, né? Porque ele acelera muito mais rápido. Então, são situações que a gente tem que preservar um pouco a ferramenta, né? A gente tem que saber preservar um pouquinho a ferramenta, buscar formas de preservar essas ferramentas que é o corpo. E você digerir uma carne onde o seu corpo vai trabalhar mais, todo dia ali trabalhando mais, um dia danifica, né? Se uma ferramenta normal que a gente trabalha, com o tempo ela se desgasta e quebra, imagine o nosso corpo, né? Então é bom a gente se atentar a isso, né? A carne de porco pode ser um veículo de transmissão de outras doenças, porque é um animal que fica ali entre ele, né? Não é todo chiqueiro que é lavado todo dia, né? Geralmente ele fica ali entre as fezes e entre as comidas. Geralmente os porcos comem lavagem. Lógico que hoje em dia os porcos dessas indústrias são uma ração, né? E é ração para engordar, então tem muito hormônio, tem muita substância química ali que quem acaba usufruindo é nós, né? Então aquele animal já começa assim, que ele é morto através do ódio, do consumo desenfreado do dinheiro, né? A busca excessiva do dinheiro tem que alimentar todo mundo através da carne. E tudo leva ao quê? Que aquele animal acaba não sendo um animal bom para comer, porque tem muito ódio nele, né? Tem muita coisa envolvida nele. E esse ódio é a gente que vai consumir, né? E aqui a gente tem um exemplo de algo, só coloquei aqui no começo, eu vou ler o texto. O leite industrializado pode aumentar a inflamação em algumas pessoas devido a vários fatores. O leite de caixinha aumenta a inflamação, prejudica o intestino, o sistema imunológico, provoca inchaço, dores musculares, dores de cabeça e indigestão, né? Então, a carne de porco, o leite, ele aumenta a inflamação. Por que o leite aumenta a inflamação? Antes da Primeira Guerra, a vaca dava 18 litros, hoje dá mais de 120 litros dentro de uma indústria de leite. Então, ela não tem uma vida saudável, ela tem uma vida cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de raiva, né? Então, quem é que está ingerindo aquele leite? É a gente, é a mesma coisa da carne. Então, lógico, aqui a gente, na Torá, não está falando sobre o leite, né? Mas está falando sobre o animal que tem que ser usufruído dele sem sofrimento, sem dor, né? O leite de caixinha possui componentes que podem contribuir para problemas cardíacos em algumas pessoas. Esses produtos lácteos e integrais são fontes de gordura saturada, que em excesso na dieta pode aumentar os níveis de colesterol ruim e o risco de doenças cardiovasculares.
Então, olha só aonde vai a indústria da carne, do leite. Lembrando, a coisa tem que ser dita, né? Eu vou pôr até minha carinha tapa aqui. A coisa tem que ser dita pelo seguinte: as empresas de cigarro do passado, né, todas as grandes indústrias de cigarro do passado, quando veio o boicote de parar de fumar cigarro, que o cigarro começou a ser proibido dentro de ambientes de comércio, de restaurantes, porque antigamente era tudo legalizado, essas empresas emigraram para alimentação. Sim, essa alimentação industrial de lácteos, né, de carnes, carnes processadas, frangos, porco, gado, às vezes tudo misturado, né? Olha só o que a gente está colocando para dentro. Então você acha que quem é dono de uma indústria de cigarro, que migra uma indústria de alimentação, ele vai estar, deixa eu cuidar do meu consumidor? Não, ele está pouco se lixando se o alimento é kasher, se o animal que foi tirado aquele alimento sofreu ou não sofreu, se ele ficou enclausurado um dia inteiro para dar aquele leite, que ali não é leite, porque tem muita inflamação ali, a maioria é inflamação, e é legalizado, né? O governo brasileiro é legalizado ter aquela inflamação no leite, né? Gente, pega um litro de leite direto da vaca, coloca em cima da mesa ali, coloca em cima da mesa, por favor, direto, tá? Ali vai lá quem mora na capital não dá, mas quem tem condições, quiser fazer a experiência, vai numa fazenda, numa chácara, me dá um litro de leite, coloca em cima da mesa e não cozinha para você ver e põe na geladeira. Quando chegar no começo da tarde já tá azedo. Aí você pega um litro de leite na caixinha e fica 6 meses e vem dizer para mim que é leite. Não, desculpa, não é leite, né? É tudo menos leite. Então, olha só o que a gente vem colocando para dentro da gente. Então, quando você começa a pesquisar, você fala, ai. Né? Essa carne é kasher, né? Mesmo a carne do boi, né? A carne de... E aí? Fica a questão, é kasher? Porque ela não só é um boi que está ali só para o consumo humano. Eu trabalhei num abatedouro durante 2 semanas, ensinando técnicas de equilíbrio emocional. Olha eu colocando o microfone aqui, deixa eu abaixar. Ensinando técnicas de equilíbrio emocional para a indústria. Né? Tinha mais de 1.000 funcionários. E eu ensinando técnicas de equilíbrio emocional num abatedouro. O pessoal entrava de manhã todo branquinho e saía todo vermelho à tarde. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Era 1.000 cabeças de gado por dia, só para uma rede de hotel internacional. Entendeu? Uma grande rede de hotel internacional, mas era 1.000 cabeças de gado por dia. 1.000 cabeças de gado por dia. Não é kasher. Ali é o consumo desenfreado. Não, tem que ter. Vamos consumir dinheiro. É só o dinheiro, né? É só o amor ao dinheiro. Não é a questão assim, é necessário uma alimentação saudável, precisa incluir a carne e tal, né? Então você vê que é todo um processo de amor ao dinheiro. Não é um processo, vamos alimentar o ser humano para ele ficar mais saudável. Até porque se você ficar mais saudável, você não fica doente. Se você não ficar doente, você não vai para o hospital ou não vai no médico e aí você também não compra remédio. Então é um ciclo, né? Faz parte. Nós vivemos assim. Não estou falando nada, nenhuma... É uma coisa que se vocês pesquisarem, vocês vão ver, né? Aliás, não acredito em nada que eu falo fora da Torá. Pesquisa. Acho que é a melhor coisa. Voltando. Possui altos níveis de estrogênio. O processo utilizado na produção e fabricação do leite de caixinha contém estrogênio. O alto consumo desse composto pode interferir nos hormônios naturais do corpo humano, levando a desequilíbrios hormonais. O estrogênio está associado a um maior risco de certos tipos de câncer, como câncer de mama, útero e ovário. E vamos aqui para o nosso peixinho. Olha só que lindo esse peixinho. Bem detalhado as escamas, né? Vamos ler aqui, ó. Shemini 11:9. Etze tochelu mikol asher bamai
Kol asher lo zenafir va kaskezet bayamin uva nechalim otan tochelu. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes. Olha só, de todos os animais que há nas águas, de todos animais que nada na água, que está lá nadando, independente de peixe, independente de cavalo marinho, camarão, lagosta, ostra, de todos os animais comereis os seguintes: todos os que têm barbatana e escama, nas águas, nos mares e nos rios, e esses comereis. Pronto. Ah, e o que não tem que comer? Só que tem barbatana e escama. Nas águas, nos mares, nos rios, esses comereis. Mas por que barbatana e escama? Vamos lá em cima. Barbatana, que dá direção. Escama, que dá proteção. Um peixe com escama, ele tem menos propensão a ter bactérias, vermes. Né? Barbatana, que dá direção. Assim como o casco fendido. Né? Olha que interessante. Shemini 11:10. Vechol asher eilo zenafir ve kazekezet bayamin u vanechalim mikol sheretz hamaim u mikol nefesh hahaya asher bamaim sheketz chen lachen. Mas todos os que não têm barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Olha, é abominação. Ele é um ser abominável? Não. É abominação para a sua saúde. Para a nossa saúde. Né? É abominação para a nossa saúde. Para o corpo humano é abominação. Ele é uma abominação? Não. É para o corpo humano. Então faz mal. Faz bem? Não, porque é uma abominação. Tá aqui. Né? Peixes com escama e barbatana. Vou ler alguns para vocês. Peixes de água doce com escamas e barbatanas. Tambaqui, pacu, piau, dourado, curimatã, jaraqui, pirapitinga, lambari, traíra, matrincha, tilápia. Matrinchã e tilápia. Peixes marinhos com escama e barbatanas. Robalo, pargo, sargo, pescada, curvina, garopa, anchova, carapau, cavalinha, tainha, sororó, cocerro, salmão. Atum também. Né? Aqui também peixes de água doce, lógico que vai ter outros que tem que ter escama e barbatana. Né? O grande segredo é isso. Chegou na peixaria, tem escama? Tem. Então, beleza. A maioria dos peixes tem barbatana. Né, para dar direção. Tem escama? Eu já perguntei, tem escama? Eu gosto de peixe com escama. Tem escama? Tem. Então, beleza. Né? No Nordeste, lá é chamado de serrinha. O serra é a mesma coisa do sororoca. Tá? Ele é um peixe que, no sororoca que é aqui no Sudeste, é o mesmo peixe. Lá o nome é serra. É um peixe muito saboroso, muito bom. Usado até para fazer sushi e sashimi. Eu gosto de fazer. Em casa a gente gosta de cozinhar, mas mais sushi, né? E esse peixe é muito saboroso. E ele não parece ter escama, tá? Ele parece ser um peixe de couro, só que a escama dele é tão pequenininha que na hora que sai da água essa escama sai também. Mas quando você vai limpar ele, você consegue ver uma escaminha ou outra, né? Mas é muito pequenininha. Shemini 11:11. Vasheketz Icheiu lachem mi bezaran lo tochelu veet nivelatan techachetsu. Servoão, pois por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Olha que incrível, né? E realmente, vamos falar a verdade, peixe podre, por favor, é um aroma que impregna, com certeza. Peixe podre, olha, você
pegar um peixe podre, mas como impregna, né? É demais. Ostra, camarão, então, nossa, é muito fedor. É um fedor que sente longe, né? Dá para abominar fácil esse cheiro, com certeza, né? E aqui, ó, peixes não kasher, peixes, né? Aqui, ó, que a gente tem aqui é um bagre, acredito que seja um bagre, não, parece ser um bagre, um cascudo, uma traíra. É um bagre aqui, ó, é um bagre. Bagre, jundiá, mandim. Cascudo, traíra, peixe elétrico, poraquê, mussum, enguia do Amazonas, piramboia, moreia, tubarões e raias aqui, ó. Eu sei que lá no Nordeste o pessoal gostava bastante de comer muqueca de raia. Eu olhava, caramba. E eu surfava bastante, né? Eu surfava todo dia, eu e meu filho. Então de manhã a gente se encontrava com os pescadores, eu trabalhava só na parte da tarde, então de manhã eu tava surfando. Eu acordava às 5h30 da manhã para entrar no mar. 8 horas eu tava saindo. E aí eu tava saindo com os pescadores chegando. Então eu ajudava também, né? Às vezes tirar o barco e tal. Eu já aproveitava, pegava um serra, né? Ali, gostoso, assado, delícia. Peixe é a única coisa que eu como. Carne vermelha e carne de frango eu não como, não como. Eu não consigo comer, já vai fazer mais de 7 anos que eu não consigo comer. Agora o peixe direto do mar, acho que é muito uma questão de sofrência, né? Eu fico muito pensando nisso, no consumo desenfreado. Né? Não é nem a dó do animal, não é a dó do animal em si, é a dó de todos, porque é muito consumo. Né? De repente, se eu estiver numa fazenda e alguém me apresentar uma carne que seja kasher, talvez eu até come. Mas a carne de açougue já vai fazer um bom tempo já que eu não como. Então eu passava ali e buscava sempre um peixe. E eles, naquele momento, eles estavam limpando as raias, né? Você ficava observando aquele animal diferente, né? Às vezes eles faziam também a pesca do arrastão e saía os filhotes de raia. E o que eles faziam? Eles tiravam o veneno, né? Que ela tem um arpão atrás no rabo. Eles tiravam aquele arpão, porque era uma praia muito conhecida, uma praia turística, lá em Jericoacoara. E sempre muito visitante, muito turista, então era autorizado eles tirar aquele arpão da raia, né? Continuando, Shemini 11:12, Kol asher en lo senapir ve kazetset bamain sheketz hu lachem. Todo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Olha só, abominação. Todo que não tem barbatanas ou escamas, né? Shemini 11:13, Ve'et ele techaketsu mi haof lo yaklu sheket chen et hanesher ve'et haferes ve'et hazenia. Das aves essas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e o chofrango são aves daquela época, né? Muitas aves aqui a gente, né, talvez até não conheça. Shemini 11:14, Ve'et hadá ve'et hayá leminá. E o milhano e o abutre segundo a sua espécie. Por quê? Porque são aves de rapina, aves que caçam, e alguns comem carniça. Então eles estão ali. Por que existe um bicho desse que não dá nem para comer ele? Porque ele está ali por uma precisão. O Eterno já criou ele para quê? Para ele, né, comer aquela carcaça, né, se alimentar de carcaça, porque lá não ficar jogado no meio do, né, céu aberto, né? Então é um animal que está ali dentro do processo, né, da natureza, né, para poder, faz parte, né? Sem ele talvez nós estaríamos num mundo mais sujo, mais fedorento, talvez, né, mais imundo. Então ele serve. E você pode, né? São carnes também que não servem, né? Pode, né? Existem relatos que pega-se a carne de urubu e você pode cozinhar lá 24 horas que ela não vai ficar mole. Ou dias que ela não vai ficar mole. É uma carne muito dura, né? Não serve para alimento. E ainda corre o grande risco de adoecer caso haja o consumo dessas carnes. Shemini 11:5.
Et Kal Orev Lemino, todo corvo segundo a sua espécie. Shemini 11:16, Vet Bat Hayana Vet Hataremas Vet Ha-Shachaf Vet Hanetz Leminehu. E o avestruz e o mocho e a gaivota e o gavião segundo a sua espécie. O avestruz aqui, a gaivota, né? Aqui onde eu moro no litoral de São Paulo, tem bastante gaivota. Moro na cidade de Itanhaém. Shemini 11:17. Inclusive, o meu bairro chama Gaivotas. Veet Hakos, Veet Hashalak, Veet Hayaneshuf. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja. A corujinha linda aqui, ó. Shemini 11:18. Veet Hatineshemet, Veet Hakat, Veet Harachan. E a gralha, e o cisne, e o pelicano. Shemini 11:19. Veet Hahasidah, Hanafá, Leminá, Veet Hadukifat, Veet Hatalef. E a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Olha a cegonha que linda. E o morcego, hein? E o que a gente tem para falar do morcego? Imagine só que há pouco tempo atrás, né, nós tivemos uma parada no mundo, né? Vamos dizer assim. Uma parada no mundo, onde todo mundo teve que se limitar a ficar preso dentro de casa, sem saber a informação correta até hoje, de que foi ou deixou de ser, ou se é ou se não é, né? E graças ao quê? A fonte vem de alimentação, né? Dizem que é da alimentação. Então, nos países asiáticos, é normal se comer insetos, normal se comer cobra, morcegos, né? Animais que não são, assim, ratos, né? Que não são animais próprios, completamente imundos para o ser humano. Só que é normal, né? É normal, é incrível. Eu tenho um irmão que ele viaja muito pelo mundo, né? E ele me manda, às vezes ele vai nesses lugares assim, aí ele me manda uma imagem ou outra, né? Hoje ele não mora aqui no Brasil, mora na Austrália, e ele sempre está viajando, o trabalho dele leva ele a viajar. E por ele também, né? Ele gosta de conhecer vários lugares. E aí ele me mostra a alimentação desses lugares, assim. E é incrível, né? Já é surpreendente você assistir na TV quando alguém mostra, assim. Né? Eu lembro de uma Parashá Shemini que o Moré Marcos, acho que foi na época mesmo da Covid, que o Moré Marcos Felipe, ele mostrou, né, todos os vídeos do Mercadão, as fotos, enfim, né? Mas quando você tem uma pessoa sua, assim, de família, que vai nesses lugares, você fala, nossa, é verdade mesmo, não é que acontece? Olha, dá um negócio até a mais, assim, olha, seu irmão tá ali, não come não, hein, meu? Tá louco, como nada, né? Não come, não dá pra comer, né? Até uma das últimas aulas que o Moré Marcos falou, que ele leva até o fogãozinho dele quando ele vai viajar, assim, porque ele não confia em comida de rua. E realmente, né, é complicado, não tem como, se passar mal, você vai reclamar pra quem? Não tem como, né? Então é bom a gente se cuidar em tudo nesse quesito, né? Não dá pra você ir ali, vou comer um não sei o que de frango, de carne. Você não sabe a procedência de tudo aquilo ali, você não sabe. Até a questão de ser caché ou não ser, né? O tratamento com o animal e tudo mais, né? Não sabe se aquilo ali é ilícito, né? Como foi o manejo. Então são questões assim. É amando que se ama, né? É amando que se ama. Amar é dar, não é receber, né? Então, você dá atenção ao seu corpo. Dá atenção ao seu corpo. Existe um conhecimento chamado a doença como um caminho, né? Que mostra que a doença é um caminho. Quando você tem um problema, você tem que buscar a raiz daquilo ali e aqui, né? Não adianta ficar buscando ali no corpo o problema. O problema às vezes é aqui, a raiz está aqui. Quando a planta adoece, não adianta colocar remédio na folha.
né, na folha, no corpo, tem que colocar na raiz, né? E assim a gente consegue sobreviver uma vida com menos remédio, com menos cirurgias, enfim. Se for necessário, se toma, né? Mas, se for possível ter esse amor próprio de falar, será que eu ponho isso para dentro da minha barriga? Um exemplo, o açúcar. Açúcar refinado é inflamação. Açúcar refinado, leite e glúten são processos inflamatórios. Será que vale a pena eu colocar uma coisa que vai me inflamar? Se eu já estou inflamado? Né? Geralmente quando a pessoa entra numa dieta de glúten, por exemplo, e açúcar, em 15 dias ela já tirou, assim, ela já se sente totalmente leve. Ela tem a sensação de leveza. Né? Em um mês aí ela já até perdeu quilo. Só com a dieta de açúcar. Lógico, você vai substituindo aos poucos. Com mel, né, alguma coisa ou outra, para adoçar, bastante fruta. Evitar doce. O açúcar refinado ele inflama, porque se você estudar sobre o processo de como faz o açúcar refinado, um dos últimos processos que é feito ali é o cal. Então, poxa, o cal, logo o cal, entendeu? Para poder ficar mais branco. Não, tem algo de certo que tá errado. Tem algo de errado que não tá certo. Né? Então a gente precisa estar atento à alimentação, né? Aquilo que entra, né? Aquilo que entra, filtrar aquilo que entra, filtrar aquilo que sai, mas filtrar aquilo que entra, porque nosso corpo tem 2 cérebros, o da cabeça e o do estômago. A alimentação chega aqui e aqui ele se divide para onde que vai? Vai para cá, vem para lá, vai para cima. Se você comer açúcar, vai direto para cima. Porque o açúcar ele é energia pura. Então, para que seu estômago vai trabalhar dissolvendo uma fruta? Né? Para quê? Não vai trabalhar para dissolver uma fruta. Ele vai trabalhar para dissolver a química do açúcar, que vai levar para o seu cérebro e falar: já estou satisfeito, não precisa mais mastigar. É isso. Lembrando que o doce, o efeito do doce é o mesmo que o crack, quase que o mesmo que o crack, drogas pesadíssimas, tá? Então ele tem um processo de alívio, de um processo de alívio imediato. Só que é enganação, alívio imediato é enganação, né? Voltando aqui para o nosso slide. Gente, desculpa de eu falar alguma coisa aqui, de repente ofenda alguém com relação à alimentação, mas não acreditem em nada que eu falo, pesquisem, tá bom? É mais fácil, pesquisem porque é muito importante. Quando você se olha para você pensando assim, puxa, as pessoas têm mania de falar, vou comer, no final eu vou morrer mesmo. Não, tudo bem, entendo que todo mundo vai morrer, mas existe uma forma de morrer com saúde e tem uma forma de morrer doente. Aí a escolha na alimentação é o princípio, assim como a abertura do Mishkan. É o princípio, a alimentação é o princípio. Você quer melhorar, techuvá, começa com a alimentação. Né? Shemini 11:20. Kol sheretz haof harolek al areva sheketz hu lechem areba. Sheketz hu lechem. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Né? Aqui a gente tem um inseto, olha que engraçadinho, cheio de neve. Aqui parece uma nevinha, nevinha não existe, é uma neve. Cheio de patinha aqui, ó. Olha esse bichinho. Esse bichinho, ele é responsável por esses alimentos vermelhos aqui, né? Suco vermelho, sabe? Suco vermelho. Aquele suquinho vermelho que você toma de saquinho, que fica bem vermelhinho.
esses Danones não, bebidas lácteas sabor, desculpa aí se eu falei sem querer uma marca, né? Mas é que como fala, já é dito popular, né? Então, bebidas lácteas sabor morango, então, é esse inseto aqui, ó, pequenininho, conhecido como conchonilha, né? Então, esse inseto, ele que é responsável por essa corzinha vermelhinha aqui que a gente dá, ou dava, né? Eu no meu caso, eu dava para os meus filhos, evito ao máximo, né? Muito é se usado desse aqui, né? E ele é caché? Não é caché, ele não serve para alimentação humana, né? E a gente compra, né? Geralmente passam, desculpa, né? Se eu estiver ofendendo alguém que trabalha com produto, mas às vezes passa a pessoa vendendo na casa, de porta em porta. Antigamente tinha bastante isso, hoje é menos, né? Mas hoje tem lojas, né? Só especializadas em produtos assim. E não é bom, né? Aquela bolachinha com aquele recheio vermelhinho, também tem conchonilha. Então é bom pesquisar, é bom. Qual o segredo? Pega o pacote e lê, né? Não tenha preguiça de ler. Dá uma olhada, vê se é transgênico, vê se tem glúten, vê se tem leite, vê se tem açúcar. Se você precisar fazer, dá uma lida, uma dieta, substitua a partir daí. Às vezes, por exemplo, você pega um pote de maionese, esses potes, não vou falar a marca, maionese. Pronto, só ali você já tem açúcar. E é salgado, mas tem açúcar, né? Para dar aquela cremosidade, né? Para dar aquela fermentada, né? Então tudo é bom a gente estar buscando para ver o que é bom pra gente, principalmente no amanhã, né? Principalmente no amanhã. Asher lo keraim milmal leraglaim lenater bachem al haretz. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. 11:22, Shemini. Et ale mechem tochelu et harebe leminu veet hasalean. Leminehu veet aha regol. Leminehu veet heragav leminehu. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. Né? Então aqui a gente tem até 2 tipos de gafanhoto. Então, quer ver, esses daqui são kasher, e existem países que comem, né? Existem países que comem o gafanhoto, comem o grilo. Né? No Brasil não é muito costumeiro, né? Comer esses animais. É mais costume comer aquela formiga. Tem uma formiga na Amazônia, né? Que o pessoal colhe lá tem bastante. No Nordeste em si, né? Pará. Acho que os professores aí do Nordeste podem dizer mais, que aqui no Sudeste não é costume comer essa formiga, até porque não é encontrada aqui, né? Se é encontrada, também não é costume. Existem alguns restaurantes em São Paulo, que eu sei na capital, que eles oferecem, né? De alguns chefes renomados aqui que oferecem, mas são bem específicos, né? Restaurantes específicos. Shemini 11:23. Vechol sheretz haof asher lo areba regalain sheketz hu laken. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. Shemini 11:24. Ulele titamal kal hanogea benivelatan itema adharev. E por estes sereis imundos, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Shemini 11:25. Vekal hanose minivelatan e caves vegadain vetame ad haarev. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde.
Shemini 11:26, Lekal Habechema Asher Riu Mafteset Maferezet, tá errado aqui. Parizá, Veshezá, Einená, Shozat, Vegerá, Einená, Maalá, Temei, Ren, Lachen, Kal Hanogea, Bachen, Temá. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina, vos será por vós imundo, qualquer que tocar nele será imundo. Então, aqui de novo, né? Aqui é de novo falado aqui, ó, todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo animal que não rumina, vos será por imundo, qualquer que tocar nele será imundo. Shemini 11:27, Vekal Cholek al Kapaim Bekal Hahaya Acholeket al Gareba Temei Ren Laken Kal Hanogea Benivelatan e Tema Ad Haerev. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar seus cadáveres será imundo até a tarde. Momentos finais. Ai, me pega de surpresa, assim, porque eu tô empolgado no estudo. Aí eu tô ali, eu não fico decorando a hora que termina. Eu não fico. Eu faço estudo e vou me empolgando e vou indo. Oh, tá indo. Mas ainda bem que dá mais ou menos o horário aqui, né? Pra gente poder arrumar o almoço, se já não tiver, né? Já arrumado, né? Dá tempo da gente fazer com bastante empolgação também, né? É muito gostoso fazer isso tudo, eu gosto bastante. Eu demoro um pouco para fazer porque eu gosto de transliterar tudo, eu faço tudo transliterado, me ajuda também, eu acho que ajuda para quem está assistindo, é uma forma que eu encontrei, né, de me ajudar, e então eu gosto de transliterar, então eu fico dias transliterando, todo dia eu acordo, vou lá transliterar um pouco, todo dia é gostoso fazer esse trabalho, e então eu demoro um pouco, né? Mas quando eu faço, me sobe aquela emoção, aquela alegria de estar aqui, podendo compartilhar, né, o estudo, né, agradecendo demais, né, aos professores aqui do canal, que, nossa, só tenho que agradecer, né? Eu agradeço ao Eterno todos os dias pela existência deles, porque começamos aqui com o Moré Marcos, né? E depois foi crescendo, e olha onde está hoje, né? Que coisa mais linda que tá, né? Estamos aí, ó, os professores viajando, olha que lindo, né? Coisa mais gostosa, né? Estão lá em Israel, que emoção, que legal. Eu fico pensando nas coisas boas que cada um vai vir com a empolgação de ensinar, porque viram ali, é gostoso demais, né? A gente vivenciar a alegria, né? Essa alegria. Shabbat traz isso, né? Shabbat traz essa alegria, né? Da gente vivenciar esse momento único, essa festa que é voltada para o eterno, e como você tem que curtir, é agradecendo, é buscando saborear cada alimento, né? Fazendo aquela oração gostosa antes de se alimentar toda vez, né? Que vai colocar alguma coisa na boca, mesmo que seja um copo d'água, agradeça antes de colocar na boca, pega aquele copo d'água, olha para ele e agradeça pelo Eterno ter dado aquele copo d'água para nós, né? Pra gente poder beber. Toda vez que vai comer qualquer coisa, uma fruta, agradece, né? Porque olha só, às vezes, hoje mesmo, né, no café da manhã, eu conversando com os meus filhos, falei, olha, vamos agradecer porque foi feita uma colheita, alguém plantou, alguém colheu, até chegar aqui, alguém vendeu, né? Chegou na nossa mão, nós preparamos. Quanto processo, quantos humanos passaram por ali, né? Para chegar até a minha mesa, né? Até a nossa mesa, né? Então vamos sempre estar agradecendo, né? Não abençoando o que eu digo, mas acho que agradecer é o segredo, né? Somos vasos cheios e para poder caber mais a gente tem que esvaziar, e a gente esvazia com o Eterno agradecendo, né? Sendo grato,
Como que você é grato? Buscando saber o que, que ele quer, né, de você, buscando saber o que, que ele quer da gente, o que, que ele quer de mim, o que, que ele quer de você. Cada um buscando. E hoje nós temos aí os mestres na palma da mão. Né? A gente não precisa mais ir até um tal lugar para conhecer um mestre. A gente não precisa estar indo até ali. Não, a gente pega o celular e tem os mestres na palma da mão. Você pode estudar ali, você pode estudar a Torá, você tem os mestres ali, você pode estudar, né, todas as escrituras sagradas. Você tem os mestres na palma da mão. É só, o véu foi rasgado. Né? Agora em diante, vamos para cima, vamos praticar, que é o grande segredo, e o resto é lucro. O resto é lucro. Vamos, acho que esse é o segredo. Né? Viver uma vida de delícias, mesmo que essa vida não proporcione essas delícias. Né? Nós somos obrigados a receber as coisas ruins que vêm de fora para dentro. Mas nós temos o dever de fazer com que essas coisas ruins não saiam, né, da gente. Esse é o grande segredo. Eu acredito que essa seja a grande alquimia da vida. Transformar sempre o ódio que está dentro da gente em amor. Lógico. Para você amar, não é necessário estar perto, estar junto, estar do lado. Você pode emanar amor. A pessoa pode estar do outro lado do mundo, a situação pode estar do outro lado. Você emana amor, não precisa nem saber. O importante é as suas práticas com quem está em torno da sua vida. Esse é o mais importante. Shemini ensina muito isso, de você saber o que você come, começar a filtrar, ver o que vai te bloquear suas artérias, bloquear sua saúde, o que vai te prejudicar. Né? Já começa aí, amor próprio é justamente isso. Ah, eu tenho amor próprio, mas aí você acaba de comer coisa ruim, e açúcar, e doce, e laticínios, e hoje a gente tem o trigo transgênico, você não sabe nem o que vai dar futuramente. Hoje a gente está sabendo o que ocorre, né, com o excesso de transgênico de trigo, esse trigo modificado. Hoje nós sabemos, mas até então, antigamente, o trigo de antigamente não tinha nada disso. Né? Então não tinha esses problemas de saúde. E graças ao Eterno, o conhecimento está chegando na mão de todos. E aí acorda quem quer. Né? Acorda com relação à alimentação quem quer. Não dá para seguir dois deuses. Não dá. Não dá. Não dá para você seguir o Eterno Elohim de Avrão, o Elohim de Moshe, o Elohim de Yeshua e seguir outros deuses. O Elohim de Avrão, o Elohim de Moshe, o Elohim de Yeshua, o Elohim de Isaac, de Israel, ele, de Yosef, vou lembrando, Shimon, David, o Elohim deles, o nosso Elohim, ensina a alimentação de uma forma, e não foi mudado, ele não talvez alguém sonhou lá, agora não precisa mais. Não foi mudado, não foi revogado a lei. Não foi revogado os conselhos permanecem. Agora tá de quem quer seguir esses conselhos. E nós somos julgadores de quem não quer? Não, nós somos julgadores de nós mesmos e olhe lá ainda, nós temos aqui nos policiar, não é nem julgadores, é policiar, né? Policiar o que entra, o que sai. Temos 7 entradas espirituais do corpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entradas espirituais, então se for levar a fundo, até música tem que ser música kasher e música não kasher. Até o que vai assistir tem que buscar dar uma filtrada aí, porque pode abaixar o seu nível, né, de busca ao eterno, começar mais a dar valor às coisas da matéria, carne, né? Obrigado, Adonai. Obrigado Obrigado a todos. Obrigado por esse ensinamento de poder estar aqui, dividindo o conhecimento e praticando, hein? Praticando.
Falar até papagaio fala. Gente, vamos terminar nosso estudo. Vamos almoçar e mais tarde estaremos aqui novamente. Vamos com o nosso Moré Yosef Torres, Birkat Kohanim. Voltando aqui. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém. Shalom, shalom. Muito obrigado a presença de todos e até mais tarde, lá para umas 4h30, 16h30, estaremos aqui novamente. Certo? Muito obrigado. Toda rabá. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעימה שם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה. השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך. השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. שיר